Está chegando pra gente The Last of Us, a segunda temporada, dia 13 de abril. Agora tá pertinho, gente, finalmente. E esse vídeo é pra você que já esqueceu tudo que aconteceu lá na primeira temporada, lançada em 2023, faz 2 anos, galera. Então bora lá pro Recapitulando The Last of Us. Eu sou a Thay, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui eu falo sobre filmes, séries, músicas, nostalgia. Então já se inscreve caso você não seja inscrito e ativa o sininho pra ter notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E me segue também nas outras redes sociais que eu crio conteúdo lá todos os dias, tá bom? O primeiro episódio começa em 1968, onde 2 epidemiologistas estão conversando ali com o apresentador de TV e falando sobre possíveis pandemias. E aí um deles fala de uma possível pandemia através de um fungo, que é muito comum em insetos, onde esse fungo devora o hospedeiro, mas não mata, apenas controla. E aí o outro epidemiologista fala que isso seria impossível em humanos, porque o fungo não sobrevive em um hospedeiro com a temperatura maior de 34 graus. E aí o cara da teoria fala, tá, beleza, mas e se o mundo esquentasse? Tipo assim, um aquecimento globalzinho, sabe? E esses fungos mudassem, evoluíssem e pudessem suportar uma temperatura maior. E aí ele fala que seria o fim do mundo, realmente a gente perderia essa batalha. Agora corta, estamos em 2003 e a gente conhece o Joey, que mora ali com a sua filha Sarah e o seu irmão Tommy no Texas. Ele tá completando 36 anos e a Sarah, né, pra dar um presente pra ele, pega o relógio dele que tava quebrado e leva pra consertar. E aí nisso, ela tá lá na loja pedindo pro cara consertar e a mulher da loja pede pra ela ir pra casa, pra ela ir embora, que eles já estão fechando e tipo, fica muito esquisito que ela tá bem assustada. A Sarah, sem entender nada, pega o relógio e volta pra casa. Mais tarde, o Joey chega, ela entrega o relógio pra ele, e é bem bonitinha essa cena, porque ela usou o dinheiro dele pra consertar o relógio dele, mas ele fica bem feliz pela intenção dela. Eles assistem um filme, ela acaba pegando no sono, e o Joey recebe uma ligação do Tommy, que havia sido preso, pedindo pra ele tirar ele da delegacia, porque tá um caos lá. O Joey deixa a Sarah na cama e vai atrás do Tommy pra tirar ele da delegacia. Só que aí, 2 horas da manhã, a Sarah acorda com muito barulho, helicóptero, polícia na rua, e ela vai e sai pra tentar entender o que tá acontecendo ali. Ela vai na casa dos vizinhos, que ela tinha proximidade, só que chegando lá, a velhinha, que não conseguia nem se mexer sozinha, estava devorando um corpo ali no chão. E aí, gente, uma coisa, eu estava acostumada com os zumbis de The Walking Dead, sabe? Que não fazem nada, só fica... E assim, quando a gente se depara com os infectados de The Last of Us, eu fiquei super assustada. Eu falei, meu Deus do céu. Isso aí tá endemoniado, gente, que isso? É louco demais. E aí a velhinha sai correndo atrás da Sarah, ela sai correndo da casa e acaba encontrando o Joey e o Tommy a tempo ali deles acabarem com a velhinha, né? E eles fogem, sem saber o que tá acontecendo. A cidade tá um caos, eles acabam sofrendo um acidente, a Sarah fica com o pé machucado e eles acabam se separando. O Tommy pra um lado, o Joey e a Sarah pra outro. O Joey carrega a Sarah ali por um bom tempo e acaba trombando com um soldado, que ao ver que ele está carregando ela, acha que ela está infectada. Só que o Joey explica, não, ela só machucou o pé. Só que aí o soldado recebe a ordem de executá-los, os dois juntos. E aí ele atira, o Joey acaba se safando, mas a Sarah acaba morrendo e o Tommy mata ali o soldado, encontrando eles ali. 20 anos depois, em 2023, a gente vê uma zona de quarentena coordenada pela FEDRA, que é a Agência Federal de Respostas a Desastres, com militares e o governo que restou ali dos Estados Unidos, e eles são bem autoritários. A gente vê que o Joey mora ali, ele trabalha e também contrabandia algumas coisas para sobreviver, inclusive contrabandia coisas para o pessoal da própria FEDRA. E aí nisso também a gente conhece a Tess, que é a amiga do Joe, e a Ellie também, uma jovem de 14 anos, que está sendo mantida presa pelos vagalumes, que é a milícia contra a FEDRA. Nisso, o Joey tá procurando pelo Tommy, porque faz 3 semanas que ele não tem notícias pelo rádio dele, então ele combina com a Tess de ir atrás do Tommy, só que para isso eles precisariam de uma bateria pro carro. Só que essa bateria que seria vendida para eles foi vendida para outra pessoa. Então eles acabam investigando para achar quem foi a pessoa que comprou a bateria para pegar de volta. Aí a gente volta para Ellie, que tá ali conversando com a Marlene, que é a chefe dos vagalumes, e a Marlene conta para ela porque que ela tá ali, fala que ela conhecia a mãe dela, que foi ela que levou a Ellie para a FEDRA porque achava que era um lugar mais seguro e que a Ellie tem um propósito muito grande. Conta um segredo para ela e fala que elas devem partir. Nisso a gente volta pro Joey e a Tess, que estão indo atrás da bateria. Eles chegam no lugar ali e encontram todo mundo morto e a Marlene ferida. Então eles descobrem que a Marlene era a pessoa que tinha comprado a bateria,
para levar a Ellie pro prédio do Congresso. E ela fala que agora ela não tem mais condições de fazer isso e pede pro Joey e a Tess levar ela até lá em segurança. Eles ficam meio resistentes, falam que eles não aceitariam esse tipo de trabalho, só que em troca a Marlene fala que os vagalumes dariam para eles baterias, suprimentos, armas, tudo o que eles precisassem. Então, com isso, o Joey e a Tess aceitam o trabalho e a Ellie, mesmo contra sua vontade, acaba indo com eles. Eles conseguem sair da zona de quarentena, porém são pegos pelo policial, aquele soldado que o Joey contrabandeou algumas coisinhas, sabe? Só que o soldado não deixa eles passarem e verifica se eles estão infectados ou não. E aí, quando ele tá chegando perto da Ellie, a Ellie dá uma facada nele e o Joey se vê ali na situação de defender a Ellie e acaba atacando o soldado ali, batendo sem parar. Ele só para quando a Tess fala pra ele olhar o detector lá que fala que a Ellie está contaminada. Então a Ellie se vê na obrigação de mostrar pra eles e contar a verdade, falar que ela não está infectada, que ela foi mordida semanas atrás, mas que nada aconteceu. O episódio se encerra com eles dando um voto de confiança pra Ellie e fugindo ali antes de serem pegos. No segundo episódio a gente volta lá pra 2003, onde tudo começou. A gente vai pra Indonésia e a gente vê uma bióloga sendo levada para um laboratório, junto com um policial, para analisar umas amostras. Ao analisar essa amostra, a bióloga fala que se tratava de um fungo que estava no inseto. E aí o policial fala, não é de um inseto, moça, é de uma pessoa humana. Ela fala, não, moça, isso aí é impossível de acontecer. Ele fala, então vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. E ele mostra um corpo de uma mulher. E a bióloga, ao analisar o corpo, vê que tem fungo dentro dessa mulher. Ela fica horrorizada, sai correndo. E aí o policial explica pra ela o que aconteceu. Fala que aquela mulher trabalhava numa fábrica de farinha e grãos. E que ela atacou outros 4 colegas. E 14 funcionários estavam desaparecidos. E que ele chamou ela ali pra ver se existia alguma cura, algum remédio, alguma coisa. Ela começa a chorar e fala assim, não existe remédio, é mais fácil vocês bombardearem a cidade. Agora a gente volta para 2023, onde o Joey e a Tess agora estão seguros com a Ellie, questionam ela, fala, como assim? Conta pra gente a verdade, o que tá rolando. E ela acaba falando, então, que a Marlene tinha intenção de levá-la até uma base de vagalumes no oeste, onde tem médicos trabalhando na cura e que ela é a chave para essa cura. O Joey não acredita, fala que eles deveriam abandonar essa missão, voltar pra onde eles estavam, só que a Tess fala, bom, vamos fazer o seguinte, se eles acreditam que ela é a chave, beleza pra eles, a gente leva ela até lá e a gente pega o que a gente precisa. O Joey acaba concordando e eles analisam ali quais caminhos que eles podem ir. Existem 2, o mais fácil e o mais difícil. O mais fácil tá cheio de infectado e aí ele até fala que eles parecem interligados e a Tess explica pra ela que sim, eles estão interligados porque o fungo cresce da terra, é como se fossem raízes. Então se um infectado sofre alguma coisa a trocentos quilômetros ali, eles conseguem sentir e saber a localização para ir atrás. Então eles decidem ir pelo caminho mais difícil, que é passar por um museu. No museu eles acabam encontrando 2 clickers que são infectados mais avançados, mas que não enxergam, eles só escutam. Eles conseguem fugir dali, porém a Ellie é mordida. Eles continuam ali a caminhada e encontram a base de vagalumes lá do prédio do Congresso, só que ao chegar lá, todo mundo está morto. E aí a Tess fica totalmente desesperada e a Ellie percebe que ela também foi mordida. Então a Tess confessa pro Joey que ela foi mordida e fala pro Joey prometer pra ela que ele vai levar a Ellie em segurança até a base de vagalumes no oeste, porque a Ellie é real. Então ela mostra o braço da Ellie e fala, olha isso, não aconteceu nada com ela, ela também foi mordida no museu igual eu. Então ela pede pro Joey prometer e nisso um dos mortos ali acaba se transformando, o Joey acaba matando, só que aí ao ter contato com o solo, como a Tess tinha explicado, ele mandou um sinal para todos aqueles infectados, sabe, aquele aglomerado de infectados. Então, todos eles acabam correndo até o local onde eles estavam. Então, para sair dali, o Joey pega a Ellie e sai correndo e a Tess fica para armar uma emboscada ali. Ela acaba explodindo todo lugar junto com ela para poder salvar o Joey e a Ellie. E essa cena, gente, é bem triste, né? É bem... Assim, eu fiquei horrorizada com a cena da Tess sendo abordada por um infectado ali com os fungos na boca. Ah, aquela cena pra mim, gente, foi a pior. Ai, que horrível. Ai, que horror. E aí o episódio se encerra, então, com o Joey e a Ellie seguindo ali o rumo deles, totalmente abalados com o que aconteceu.
No terceiro episódio, a gente volta de novo para 2003, onde militares ali estão tirando as famílias de suas casas e prometendo um monte de coisa que a gente sabe que não foi isso que aconteceu, que todos foram executados sem estarem infectados nem nada. Enquanto isso, um homem observa tudo pelas câmeras de segurança no porão da sua casa. E aí o cara que era taxado de louco, que fez um armazenamento no seu porão com armas, comida, realmente se preparando para um apocalipse, é o único morador de uma cidade inteira só para ele. E ali ele pode morar sozinho e viver em paz. Bill então constrói cercas em volta ali do bairro para se proteger e vive ali na maior paz. Até que um dia ele conhece o Frank, que estava meio perdido, e encontra ali o local. Ele acolhe o Frank, eles começam a conversar e aí eles acabam ficando juntos. Se tornam um casal. Então esse episódio, assim, praticamente é para contar a história de amor dos dois juntos. E aí eles vivem felizes por muito tempo ali, conhecem o Joey, a Tess, e viram amigos, trocam coisas ali, até que 2023, né, 20 anos depois que aconteceu tudo, o Frank é pego por uma doença degenerativa e ele pede pro Bill acabar com todo o sofrimento dele. Então os dois, né, em consenso ali, colocam um negócio na bebida dos dois e acabam cometendo suicídio juntos. Agora no presente, o Joey e a Ellie chegam na casa do Bill e do Frank e o Joey descobre que eles partiram e o Bill deixou uma carta de despedida pra ele. Então o episódio se encerra com o Joey e a Ellie tomando banho, pegando os mantimentos ali, pegando o carro e partindo. No quarto episódio, o Joey e a Ellie estão viajando ali por 2 dias, e eles estão conversando, se conhecendo mais, até que eles chegam em Kansas City, onde eles são pegos numa emboscada e são atacados. O Joey acaba matando os 3 caras que atacaram eles, e ele e a Ellie acabam se escondendo ali. Nisso a gente conhece então a Catherine. Ela tá confrontando um senhorzinho, um médico, que inclusive fez o parto de nascimento dela, então ele conhece ela a vida inteirinha, e ela pergunta pra ele o paradeiro de algumas pessoas, em especial do Harry, que a gente não sabe quem é por enquanto. Sem dar a resposta que ela queria, ela simplesmente mata ele, mostrando totalmente a sua frieza. E a gente descobre que essa Catherine é líder da resistência, que acabou com a Fedra e assumiu o controle ali da região. E ao ver os 3 corpos daquele que o Joey matou, ela acha que o Harry chamou gente de fora para atacar eles. Então ela fica nessa constante perseguição para encontrar o paradeiro desse tal Harry. O episódio se encerra com o Joey e a Ellie subindo ali num prédio mais alto que eles conseguem e sendo abordados, né, surpreendidos por um rapaz e um irmãozinho que estão apontando uma arma para eles. No quinto episódio, a gente vê cenas do passado desse rapaz com esse irmãozinho mais novo. Eles estão se escondendo enquanto a cidade está pegando fogo, tá um caos. E quando a resistência atacou a Fedra e conseguiu o controle de tudo. Nisso, a Catherine tá perguntando pra uma galera o paradeiro do Harry. Então a gente descobre que esse rapaz e o menininho são o Harry e o Sam. E eles recebem a ajuda do médico lá do episódio anterior, daquele senhorzinho, que acolhe eles, dá mantimentos e mantém eles em segurança. Dias ali se passam, o Sam tá um pouco impaciente e com fome, perguntando pelo médico que não voltou. E o Harry já deduz ali o que aconteceu e decide então sair com o Sam do esconderijo. Só que nisso, ele escuta um barulho de carro e aí ele observa pela janela e vê o Joey, vê o que ele é capaz de fazer. Então ele e o Sam seguem o Joey e a Ellie. E a gente volta então pra cena onde eles estão apontando uma arma lá pra eles. Então ele fala que ele vai dar um voto de confiança no Joey e na Ellie, que eles podem conversar. Eles passam ali a noite conversando. No dia seguinte, o Harry fala pro Joey que ele conhece muito bem ali a região, que ele é capaz de tirar os dois dali. Em troca, ele só pede que o Joey mantenha ele, o irmão, a salvo, porque ele viu o que o Joey é capaz de fazer. Harry então diz que a solução é eles saírem pelos túneis de manutenção ali da cidade. E aí ele até pergunta, né? Vocês não repararam que não tem nenhum infectado aqui na superfície? É porque 15 anos atrás, a Fedra prendeu todos eles lá nesses túneis. Só que o que ninguém sabe é que 3 anos atrás, esses túneis foram limpos. Então, todo mundo, inclusive o pessoal da Catherine, acha que os túneis estão cheios de infectados. Então, eles não vão trombar com ninguém lá. E que é seguro eles passarem por lá. O Joey fica um pouco resistente, mas acaba concordando porque é a única solução, o único jeito deles saírem dali. Então, eles vão até os túneis e eles acabam encontrando uma base onde as pessoas ficavam morando durante todo o acontecimento lá de 2003, né, no dia D. Então, a Ellie e o Sam vê a oportunidade deles passarem um momento brincando, sendo crianças mesmo. Então, enquanto eles estão brincando,
o Harry conta ali uma verdade pro Joey. Então ele conta que o Sam tinha leucemia e que ele precisava de um remédio para tratar e que a Fedra era o único local que tinha esse tal remédio. E por ser informante, ele só daria um remédio para ele se ele comunicasse o paradeiro do líder da resistência. Então ele deu a informação do paradeiro do Michael, irmão da Catherine. Então por isso que a Catherine quer tanto se vingar pela morte do irmão. Aí assim, na corta a gente vê a Catherine num quarto ali de criança e ela conversando com um soldado, falando que o Michael, que era o seu irmão, líder da resistência, era muito bondoso e que ele estaria horrorizado com as coisas que ela anda fazendo. E aí o soldado fala, bom, seu irmão, ele era muito bom, era um grande homem, mas ele não causou mudanças. Já você, pelo contrário, fez muita coisa acontecer, então não duvide do meu apoio a você. E aí, horas depois, então, o Joey, a Ellie, o Sam e o Harry conseguem sair dos túneis e estão ali numa cidade super felizes, comemorando porque eles conseguiram sair ilesos. Só que aí a felicidade durou pouco, né, galera? Porque um cara começou a atirar neles de uma casa. E aí o Joey vai até essa casa, acaba matando esse homem, porém já é tarde demais, que ele já comunicou o pessoal da Catherine. Catherine chega no local e quando ela está prestes a matar o Sam, o chão atrás começa a ceder. Todo mundo se volta para esse chão e começam a sair 1 milhão de infectados correndo loucamente pelo local e todo mundo é atacado. E aí a gente vê o bichão, o Blotter, que é um infectado muito raro e muito perigoso. E aí ele ataca todo mundo, o pessoal da Catherine morre, a Catherine morre, mas a Ellie, o Sam, o Harry e o Joey conseguem sair dali em segurança. Depois, quando eles estão no local seguro, o Joey até convida o Harry para seguir viagem com eles pro Wyoming atrás do Tommy. E o Harry pede ali pro Sam e a Ellie descansarem. Só que nessa conversa em que o Sam tá tendo com a Ellie, ele confessa para ela que ele foi mordido. Aí, num ato ali desesperado, a Ellie fala que ela é a cura. Então ela se corta e tenta misturar o sangue dos dois, né? Fala que ele vai ficar bem, que ela é a cura. Então é muito bonitinha essa cena dos dois interagindo ali. Só que no dia seguinte o Sam se transformou, atacou a Ellie, o Harry acabou matando o Sam e fica ali totalmente fora de si de ter matado o próprio irmão. E ele vai lá e acaba com a sua própria vida. É uma cena bem traumatizante, assim, bem triste. E o episódio então se encerra com o Joey enterrando os dois corpos e ele e a Ellie seguindo ali viagem, totalmente traumatizados. No sexto episódio, o Joey e a Ellie continuam ali sua viagem pro Wyoming. E aí, nesse caminho, eles são abordados por um grupo ali de homens armados em cavalos. E aí o Joey fala que não, que eles não são ameaça, que ele só está indo atrás do irmão dele. Aí uma mulher surge ali no meio e pergunta, qual que é o seu nome? Ele fala Joey, ela também já liga os pontos, acolhe os dois e leva para uma comunidade. Chegando lá, então, finalmente o Joey reencontra o Tommy. Eles conversam, o Tommy fala que ele agora é casado com a Maria, com a mulher que levou eles lá para a comunidade, e que eles vão ser papais, ela está esperando um filho. E aí nessa conversa que o Joey tá tendo sozinho com o Tommy, eles acabam discutindo, porque afinal o Tommy estava em segurança esse tempo todo, vivendo ali no bem bom, com uma comunidade bem estruturada, enquanto o Joey enfrentou horrores até chegar a ele, porque estava preocupado com o irmão. E nisso o Tommy não sente que o Joey ficou muito feliz quando ele disse que ele vai ser pai e tudo mais, e a gente vê o Joey tendo um ataque de pânico, ali um ataque de ansiedade, né, mostrando também que ele não é mais tão forte como antigamente. Mais tarde, o Joey e o Tommy voltam a conversar e aí o Joey abre o jogo para ele. Fala que a Ellie é a chave para a cura, que ele deve levá-la até a universidade, só que ele não se sente mais capaz disso, ele tá se sentindo velho. E o Tommy é mais jovem, que ele consegue levar a Ellie até a universidade em segurança. Ele chora ali, implora pro Tommy aceitar e levar a Ellie para essa universidade. O Tommy aceita, né, resiste, mas acaba aceitando, e a Ellie escuta tudo. É quando o Joey vai até a Ellie para contar a decisão, ela já tá sabendo, e ela fica totalmente chateada com o Joey, porque ela confia nele. Então ela se sentiu meio que traída e abandonada também. Então ela fica muito chateada, eles acabam discutindo. No dia seguinte, o Tommy vai buscar a Ellie e ao chegar nos estábulos ali, eles encontram o Joey e o Joey fala assim, bom, eu estou te dando chance de você escolher, você quer ir comigo ou com o Tommy? E aí ela não pensa duas vezes. Ela dá a mochila pra ele e fala assim, bora, entendeu? Juntos eles embarcam nessa viagem. Ao chegar na universidade, eles veem que não tem mais ninguém ali, todo mundo foi embora.
Eles até avistam ali um mapa, tem a localização, onde provavelmente todo aquele povo foi. Só que nisso, eles são abordados por um grupo ali de homens. O Joey acaba sendo atacado, ferido gravemente, mas ele acaba matando o homem. Eles conseguem fugir dali, porém o episódio se encerra com o Joey não aguentando mais a viagem, caindo ali no chão, e a Ellie totalmente desesperada, sem saber o que fazer. No 7º episódio, a gente volta pro passado da Ellie, com um flashback ali contando a história dela na Fedra. Então a gente vê que ela é uma pessoa que tinha muitos problemas lá, sempre se metia em encrenca e odiava todo mundo ali, menos uma pessoa que era a Riley, sua melhor amiga, só que ela tava desaparecida ali por 3 semanas. Aí numa noite, a Riley surpreende ali a Ellie e fala pra elas fugirem um pouquinho, dar uma volta pela cidade. A Riley conta pra Ellie que agora ela faz parte dos vagalumes e leva a Ellie até o shopping. Chegando lá, a Ellie fica totalmente encantada porque ela nunca viu nada daquilo. E a cena da escada rolante, gente, eu acho maravilhosa. A atuação da Bella é impecável. E aí lá, elas jogam no fliperama, andam de carrossel, tá tudo lindo e maravilhoso, as duas ali curtindo, até que a Ellie encontra bombas. E a Riley conta então que ela vai partir pra Atlanta. E aí, a Ellie fica totalmente revoltada, as duas brigam e ela sai e vai embora. Só que no meio do caminho, ela volta atrás, então volta lá pra Riley, as duas conversam, fazem as pazes, começam a dançar com máscara, muita música, acabam se beijando, até que elas são surpreendidas por um infectado que ataca ali elas acabam matando ele, porém, as duas foram mordidas. Então elas decidem ali, então, morrer juntas. Só que a gente sabe o que aconteceu, né? A Riley virou, a Ellie não. E o episódio se encerra então com a Ellie cuidando do Joey. No 8º episódio a gente conhece uma comunidade em Silver Lake comandada por um cara muito religioso ali chamado David, um pastor. E a gente vê que o pessoal tá chorando ali a morte de um colega ali da comunidade. Aí a gente vê a Ellie, que saiu pra caçar, acaba encontrando um cervo e acertando ele. Só que na hora que ela chega perto desse cervo, ela se depara com o David e o James, que são da comunidade lá de Silver Lake. E ela fala que, olha, o cervo é meu. E ela tá armada, apontando pra eles. Eles falam, bom, a gente tem uma comunidade que tá com muita fome, com muita gente. Será que a gente não pode trocar? Então, o David fala pro James buscar o remédio pra Ellie, enquanto ele conversa ali com ela. Nessa conversa, a Ellie acaba descobrindo que o cara que o Joey matou lá na universidade era da comunidade desse pastor. Então ela vê o perigo que ela tá correndo ali, conversando com ele. E só que aí o pastor fala pro James, quando ele chega com os remédios, pra não atirar nela. Então ele dá os remédios pra Ellie, a Ellie pega os remédios e sai correndo. O David e o James levam o cervo pra comunidade e fala, olha, a gente achou o cervo e a menina que está com o cara que matou o nosso colega aqui. Então, no dia seguinte, a gente vai atrás deles. Então, no dia seguinte, a Ellie acorda e ela percebe que o David está na cidade procurando por eles. A Ellie simplesmente dá uma faca pro Joey e fala assim, acorda aí, você tem que se defender. Eu vou tentar criar uma distração para ele. Só que ela também acaba sendo pega. O Joey acaba revivendo, arranjando forças ali, acaba sendo encontrado, né? Mas ele acaba se defendendo, matando o cara. Aí ele pega, né, os caras ali de refém e pergunta pra eles pra onde que eles levaram a Ellie. Eles acabam dando a informação pra ele e aí, com toda a frieza deste mundo, ele acaba executando os dois ali. A Ellie já tá lá na comunidade de Silver Lake e ela é presa. Ela percebe que o David está dando carne humana para as pessoas comerem, sem que elas saibam. O James e o David acabam pegando a Ellie para matá-la. Só que ela acaba atacando o James e ela sai correndo enquanto o David vai atrás dela. Ela acaba colocando fogo ali no lugar. A Ellie é pega pelo David e ele tenta abusar dela. Só que ela encontra uma faca e ela esfaqueia ele umas trocentas vezes. Gente, essa cena é muito pesadíssima. Ela consegue sair do local bem abalada e o episódio se encerra então com o Joey encontrando ela. No 9º e último episódio, a gente volta no passado, vê uma mulher correndo ali numa floresta grávida. Ela se abriga numa casa e tá tendo muitas contrações. Ela é atacada por um infectado, ela consegue matar ele, só que nisso ela dá à luz ao bebê e vê que a sua perna tem uma mordida. Horas depois, a Marlene chega nessa casa e encontra a mulher e a gente vê que elas se conhecem a vida toda.
E a mulher pede para Marlene cuidar da sua filha Ellie e depois executá-la porque ela não queria se transformar. Então a Marlene, com muita dor no seu coração, cumpre comprometido. No presente, o Joe e a Ellie continuam sua viagem até o local onde estão os médicos e nisso eles encontram umas girafas. E é muito linda essa cena, é muito genuína, o jeito como o Joe está olhando para Ellie, com aquele olhar de pai, sabe? E a gente vê que a relação deles evoluiu tanto. E é tão linda essa cena, tão fofa. Eles são surpreendidos por uma bomba ali de gás, né? E eles são separados. Quando o Joey acorda, ele vê a Marlene. E a Marlene explica, né? Que os soldados não sabiam quem eles eram, por isso que eles atacaram. E que a Ellie está em cirurgia naquele momento. Mas aí o Joey pergunta, como assim ela está sendo preparada para uma cirurgia? E a Marlene diz que o Cordyceps cresce dentro dela desde quando ela nasceu. E aí o Joey liga os pontos e fala, bom, isso é dentro do cérebro, né? Se vocês tirarem, ela morre. Então, o Joey se transforma. Gente do céu, ele começa a matar todo mundo do hospital, assim, sem piedade nenhuma, com a maior frieza deste mundo. Mata o médico, pega ele, vai embora. E quando ele tá lá no estacionamento, ele encontra a Marlene. A Marlene implora pra ele não fazer isso, que a Ellie não perdoaria ele se ele fizesse aquilo, que ela iria querer salvar o mundo. E aí, quando ela baixa a guarda, o Joey atira nela. E aí, ela tá implorando pela vida, falando pra ele não fazer isso. Ele simplesmente, na maior frieza deste mundo, fala assim: bom, se eu te manter viva, você vai atrás dela. E puf! Horas depois, a Ellie acorda no carro e a temporada se encerra com Joey mentindo pra ela, falando que não deu certo o teste, que tinha outras pessoas igual ela, mas que não deram certo, que o hospital foi invadido por bandidos e que ele teve que sair de lá correndo com ela e que ninguém sobreviveu. Então foi tudo isso que aconteceu na primeira temporada. Então a segunda já já chega aí pra gente. Eu estou muito ansiosa. Eu não jogo o jogo, então eu não sei o que vai acontecer. Cuidado com spoilers aqui no comentário, tá? Me deixa aí nos comentários o que vocês esperam dessa nova temporada. Já curte esse vídeo aqui pra apoiar meu trabalho. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijinho!